Prontinho. Então, mais uma vez, boa noite a todas e todos. Muito obrigado por estarem conosco nesse ciclo formativo. Hoje é o quarto e último encontro do nosso curso. Esperamos ter, no ano que vem, outras formações voltadas para a educação infantil, para discutirmos a importância da leitura na primeira infância, para diferentes grupos como SEI e EMEI, e foi muito rica essa troca. Particularmente, esse ano tivemos muitos cursos, inclusive a Beth mesmo, acho que esse é o quarto curso esse ano, né, Beth? Esse curso foi muito especial, foi muito bacana, porque a maioria dos professores que estão aqui conosco são professores que particularmente eu ainda não conhecia, né? Porque em geral a gente dá muito curso para os professores que já são do Projeto AEL, então tem professor que eu conheço há anos, né? E conhecer o trabalho que vocês realizam pelas postagens, pelas falas nos encontros, tem sido muito bacana, e espero que seja um até logo ao final desse curso, que tenhamos outras ações conjuntas, e que espero que esteja sendo significativo para ampliar as ações literárias, as mediações, um trabalho que envolva toda a escola, pensando na ideia do direito à literatura, que é nossa intenção com essas formações que são realizadas ao longo do ano. Então, já de antemão, eu queria agradecer a vocês e a Beth, né, minha querida parceira, quantos cursos, quantas ações realizadas nesses últimos anos, e essa tem sido mais uma. Então, mais uma vez, obrigado, Beth. Aí já passo a bola para começarmos o nosso quarto encontro. Samir, eu que agradeço essa oportunidade, mais essa oportunidade de estar dialogando com quem, de fato, me importa muito dialogar. Acho muito valioso, tenho aprendido muito aqui com as professoras, com os professores, com você, e vamos seguir, né? Eu já estava preparando aqui um pouquinho mais, né? Já estava preparado, mas retomando aqui algumas ideias, e como é pouco tempo, né? 4 encontros só para a gente pensar sobre questões tão amplas e complexas, né? Mas eu acho que a gente foi fazendo uma trajetória interessante. No primeiro encontro, a gente deu um panorama geral da educação antirracista, do papel da literatura na educação antirracista, né? A centralidade do professor, da educação infantil. Depois, no segundo encontro, a gente analisou alguns livros, acho que foi um encontro que tocou muitas pessoas, foi um encontro sensível para muitos professores, muitas professoras. No último encontro que nós tivemos, falamos sobre curadoria, né? E todo esse exercício que estamos fazendo, das indicações, primeiramente das indicações, depois de refinar essas indicações, né? Tem a ver com esse encontro da curadoria. E agora a gente tem o último encontro dessa formação, que é sobre mediação, né? Então, quase que a gente foi passando assim pelo o que, de que forma, qual e agora como, né? Como mediar essa literatura. Então, eu quero começar recuperando o exercício que foi feito, e porque a partir dele a gente pode pensar uma questão. Eu vou dar um passinho para trás. Não sei se vocês vão achar isso um pouco incoerente, mas eu vou dar um passinho para trás para a gente pensar um pouco sobre o conceito de literatura negra, e aí como que a gente pode trazer esse conceito para o nosso exercício de curadoria, de análise e de mediação das obras, né? Estou dizendo isso porque achei interessante que algumas das obras, mais do que eu esperava, na verdade, foram feitas por autores, por artistas não negros, não negras. E isso me chamou a atenção. Aí queria que a gente pensasse um pouco sobre
sobre esse conceito que está em aberto, né? É um conceito ainda em construção, no sentido de que não há como se diz, uma concordância, né? Nós temos algumas pessoas, alguns intelectuais, alguns estudiosos com seus conceitos de literatura negra, mas eles não concordam, são conceitos diferentes. Então, por isso que eu digo que está em aberto, né? Não há uma concordância aí. Mas eu acho que a gente aqui podia pensar um pouco sobre isso e a partir daí tomar algumas decisões, inclusive lá na nossa lista, no que eu estou chamando de repositório, que nós montamos. Eu estou abrindo aqui o documento, vou compartilhar para a gente poder analisar juntos. Vou compartilhar a tela, espero que dê certo, porque eu estou com muitas janelas abertas. Vamos ver. Ô, Beth. Oi. Eu queria tirar uma dúvida com você. Essa planilha era para a gente colocar os nossos livros que a gente escolheu dentro dela? Já estava. Não estavam os que estavam repetidos, porque muitos professores indicaram os mesmos livros. Entendi. Entende? Então, eu editei a lista, não deixei. Tá? Então, ali não tem marca pessoal, ali não tem esse foi a Cláudia, esse foi a Elaine, esse foi a Eliane, o grupo construiu, o que estava repetido foi retirado. Perdão, Beth, inclusive eu ia complementar, comentando que até a ideia era, porque se vocês fossem só preencher o que vocês já tinham feito, já seria, digamos que seria uma atividade em duplicidade, que vocês já tinham indicado o livro, comentado, né? A ideia era explorar os outros livros que foram indicados. E aí teve algumas poucas exceções que eram livros que não se adequavam à proposta. Sei lá, vou dar um exemplo, um livro da Ruth Rocha, um livro aleatório. Então, a gente só excluiu dessa planilha livros que não atendiam à proposta de serem literatura negra para crianças, tá bom? Então, é sobre isso um pouco, que antes eu vou mostrar aqui a tabela, como ela está, e depois a gente fala um pouco sobre essa questão das retiradas, e acho que são decisões também, tem algumas decisões que a gente tomou durante esses 15 dias, que foi, por exemplo, tirar o cabelo de Lelê, né? Muitas pessoas indicaram aqui o cabelo de Lelê, nós retiramos, porque foi um livro que nós analisamos e que nós aqui em grupo, salvo exceções que não se manifestaram, o grupo entendeu o livro como não adequado, né? Muita gente também indicou Menina Bonita do Laço de Fita. Nós também retiramos, porque, coincidentemente ou não, foi um livro que nós fizemos a análise crítica e o grupo chegou à conclusão de que não seria adequado. Tá? Então, fomos até aí na retirada. Mas agora, talvez a gente pudesse avançar um pouquinho mais, mas antes da gente avançar, eu vou mostrar para vocês a lista e depois a gente vai pensar um pouco na definição de literatura negra. Então, olha como está bacana, não sei se todo mundo teve a oportunidade de... não dá para ver ela inteira, vai ficar muito pequena. Não sei se todo mundo teve oportunidade de ver como tá, mas está bem bacana esse repositório. Então, tem o título do livro, essa coluna. Essa coluna é a coluna do nome dos autores do texto verbal. Aqui é a identificação racial do autor do texto verbal. Aqui é o nome do autor do texto visual, ilustrador. A identificação racial do ilustrador. A editora, o ano da primeira publicação, e aí vocês foram também colocando um breve resumo de cada livro. Aí pôs aqui não sabia que tinha
essa coluna com o cursista. Mas tudo bem. Aí tinha que ter, né, para controlar o quanto cada um estava fazendo para as pessoas não trabalharem no mesmo livro, né, Samira? Acho que foi isso que você pensou, porque houve essa distribuição, maravilha. Então, mas só retomando a pergunta que foi feita anteriormente, não necessariamente, por exemplo, a Diná tinha indicado sábado, não necessariamente, tá? Então a gente fez aqui uma dança de cadeiras e as pessoas foram trabalhando. Muito bom, acho riquíssimo a gente sair daqui com esse repositório. Esse repositório é nosso, né? É de todos nós que estamos aqui no curso. Ele serve para a gente, né? Para quem ainda tem livros aqui que você não leu, que você leu, mas que você não tinha pensado em trazer para uma mediação. Então, a gente pode fazer isso, mas também e esse resultado me empolga muito, é algo que pode circular, né, para outros professores da rede, de fora da rede, de outros estados, de outras cidades. A gente sabe o quanto é desafiador essa renovação do acervo. E como, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu de fato acredito nisso, então digo sem me preocupar. Como o professor da rede municipal de educação de São Paulo está num lugar privilegiado do ponto de vista do acervo de literatura, é bem importante, né, que vocês deem esse norte ou esse sul, que o sul também é uma direção, deem esse sul para os outros professores. Vejam que interessante o quanto vocês estão atualizados, né? Então, muitos livros editados ano passado, esse ano, né? Raríssimo, assim, ter um livro de 2008. Olha, esse 1999, raríssimo. A maioria é bem recente, né? Então, isso mostra o quanto vocês estão atualizados, e isso é muito bom. Mas aí, observando a tabela, me chamou a atenção, né? A questão racial dos autores, né? Temos consideravelmente aqui uma parcela de pessoas brancas escrevendo uma literatura que que não sei se intitula, mas que está sendo lida, está sendo adotada como literatura negra. E aí eu gostaria de questionar um pouco isso, não no sentido de um questionamento tendencioso que já nega esse título, esse selo, esse lugar, mas questionar no sentido de refletir. Queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Para ajudar, eu vou fazer aqui uma retomada dos conceitos que temos sobre literatura negra. Quem daqui fez a formação 1 desse ano já vai ter visto essa apresentação, mas eu tenho a intuição de que pouquíssimas pessoas daqui fizeram, né? Então, eu poderia simplesmente pedir para vocês assistirem o que está gravado, mas eu acho que vai ser importante aqui investir uns 20 minutinhos nesse conceito para a gente conversar juntas. Então, vamos lá. Eu vou de novo. Todo mundo está me ouvindo? Está fazendo sentido? Está tudo bem? Legal. Alguém levantou a mão? Eu não estou mais vendo vocês. Oi, Beth, ó, ninguém levantou a mão não, tá? Ah, tá. Obrigada. É que fez um barulhinho, sabe? Vamos ver se tá... Tá subindo aqui a apresentação.
Entrou para vocês? Entrou, Beth. Maravilha. Bom, então, a literatura negra, um conceito em construção. Os textos que eu estou me baseando aqui é o do CUT, o livro Literatura Negro Brasileira, o texto da Conceição Evaristo, um artigo, Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, e o do Eduardo Assis Duarte, com o texto Por um Conceito de Literatura Afro-Brasileira. Então, e também esse do Cabanguené, que é Arte Afro-Brasileiro, que é a final, mas é mais nos outros três, mais no do CUT, da Conceição e do Duarte. Vejam como, já no título, a gente vai ter aí sutilezas, né? Então, o CUT vai falar em negro brasileira, a Conceição vai falar em afro-brasilidade e o Duarte vai falar em afro-brasileira. Né? A gente vai ver aqui que essas sutilidades têm impactos. Então, eu vou primeiro acompanhar aqui o conceito do Duarte, né? Que é bem, me parece bem amplo, já adianto para vocês que é o conceito que eu sigo nas minhas pesquisas, tá? Então, vamos lá. Ele diz assim, de imediato, impõe-se indagar o que torna a escrita afro-brasileira distinta do conjunto das letras nacionais. Né? Acho bonita essa pergunta que ele faz. Qual que é a especificidade? Que elementos diferenciam e conferem especificidade à produção literária dos brasileiros descendentes de africanos? Descartados os fatores extraliterários, algumas constantes discursivas se destacam e têm sido utilizadas como critério de configuração dessa literatura. Então, agora ele vai apresentar os critérios. O primeiro critério que ele apresenta é a temática. Critério 1, a temática. O negro é o tema principal da literatura negra. Afirma Ottaviani, que vê o sujeito afrodescendente não apenas no plano do indivíduo, mas como um universo humano, social, cultural e artístico de que se nutre a literatura. Né? Então, toda a literatura negra, para receber esse título, né? Para receber esse jargão, para ser considerado desse gênero, ela tem como temática principal o negro, né? O sujeito afrodescendente nas suas várias nos seus vários papéis humanos, sociais, culturais e artísticos. Bom, segunda característica, a autoria. Uma escrita proveniente de autor afro-brasileiro. E, neste caso, há que se atentar para a abertura implícita ao sentido da expressão, a fim de abarcar as individualidades muitas vezes fraturadas, oriundas do processo miscigenador. Né? Então, para ser literatura negra, tem que ser escrita de um autor afro-brasileiro. Esse adendo que ele faz aqui, né, chamando a atenção para o processo miscigenador, é que pode acontecer de um autor afro-brasileiro não estar racializado, não se reconhecer como afro-brasileiro, né, que é um pouco essas questões da crise dos pardos, né? Essa semana saiu até pesquisa falando do baixo índice de declaração das pessoas pardas enquanto descendentes de afrodescendentes. Então, autoria, vejam, esse aqui é o ponto, né? É por causa desse aspecto que eu estou trazendo essa conversa aqui para a gente, né? Seguimos. Um terceiro ponto. Não basta ser afrodescendente ou simplesmente utilizar-se do tema. Então, não basta ser uma pessoa afrodescendente para falar que faz literatura negra. Não basta utilizar o tema afro para dizer que é literatura negra. É necessário
a assunção de uma perspectiva e mesmo de uma visão de mundo identificada à história, à cultura, a toda a problemática inerente à vida desse importante segmento da população. Nas palavras de Zillah Bernand, essa literatura apresenta um sujeito de enunciação que se afirma e se quer negro. Né? Então, esse sujeito de enunciação é esse, o narrador. Né? O narrador dessa literatura, ele se afirma na sua negritude. Né? Ele se declara negro na escrita, né? E ele quer ser negro, ele tem ali um lugar de manifestação, inclusive de orgulho, né, dessa negritude. Né? Percebem a diferença? Né? Porque pode ser um autor afrodescendente que não se coloca nesse lugar, certo? Quarto componente, o âmbito da linguagem. Esse aqui é o mais importante para mim também. Fundado na constituição de uma discursividade específica, marcada pela expressão de ritmos e significados novos, e mesmo de um vocabulário pertencente às práticas linguísticas oriundas de África e inseridas no processo transculturador em curso no Brasil. Né? Então, qual da literatura, que a gente está considerando de literatura negra, qual a especificidade de linguagem, de poeticidade, de estética que a literatura negra tem, que as outras não têm? Né? Então, quando a gente for para o livro, pensar nisso. E um quinto componente, e esse também é importantíssimo, a formação de um público leitor afrodescendente, como fator de intencionalidade próprio a essa literatura, e, portanto, ausente do projeto que nortearia a literatura brasileira em geral. Ou seja, a literatura negra, ela está intencionada com a formação de um público leitor afrodescendente, ela está comprometida com a formação de um público leitor afrodescendente. A gente poderia aqui, colaborando com o Duarte, atualizar o texto dele, que esse texto já tem um tempo, atualizar o texto dele e dizer que é uma literatura comprometida com a formação de um leitor antirracista. Né? Então são dois compromissos, formação de um público leitor afrodescendente e formação de um público leitor antirracista. Aí eu faço um outro adendo aqui, lembrando que as reflexões do Edmilson de Almeida Pereira, que aponta o risco dos critérios étnicos e temáticos funcionarem até como uma censura prévia aos autores negros e não negros. Em seguida, o ensaísta defende a adoção de um critério pluralista a partir de uma orientação dialética que possa demonstrar a literatura afro-brasileira como uma das faces da literatura brasileira, esta mesmo sendo percebida como uma unidade constituída de diversidade. Né? Então, ele faz aqui um adendo, né? Porque toda vez que a gente está lidando com objeto artístico, que a gente está lidando com a literatura, é muito difícil usar critérios rígidos. A gente tem que estar sempre flexível no nosso pensamento. Então, há atravessamentos que, especialmente de mestiçagem, há atravessamentos que a gente tem que ficar muito atento com as questões da censura prévia, mas também há essas características de especificidade que estamos trazendo aqui. Agora vamos ver o CUT. O CUT tem uma posição bem firme. Não é literatura afro-brasileira, nem literatura afrodescendente. Para ele, o referido prefixo afro abriga não negros, como mestiços e brancos. Então, o CUT não vê mestiço como negro, tá? Portanto, pessoas a quem o racismo não atinge. Isso é palavra do CUT, tá, gente? Para as quais a identidade da herança africana não está no corpo, portanto, não passa pela experiência em face da discriminação racial. A literatura africana não combate o racismo brasileiro e não se assume como negra.
Então, você veja, ele tem uma observação aqui interessante. Por que colocar o prefixo afro na nossa literatura se a literatura africana não tem compromisso com o Brasil? É africana, não é brasileira. Olha como ó, ele dá uma invertida, né? É bonito de ver opiniões divergentes. Depois ele diz: parece-nos que a escrita afro-brasileira ou afrodescendente tenderia a se diferenciar da escrita negro-brasileira em algum ponto. O ponto neufrágico é o racismo e seus significados no tocante à manifestação das subjetividades negra, mestiça e branca. Então ele vai dizer que um ponto muito importante de diferença entre uma literatura feita por uma pessoa negra, uma pessoa mestiça e uma pessoa branca é a vivência do racismo nessa subjetividade. E depois ele diz: ser negro no Brasil não significa obrigatoriamente compartilhar uma mesma identidade com os povos africanos. Então ele faz muito essa diferença: a África é África, Brasil é Brasil. Pronto, faz 500 anos que isso está separado e as pessoas descendentes de africanos que estão aqui são brasileiros. Então esse retorno, essa questão da Mama África não é uma coisa que o Tucci acredite, enquanto definição de literatura. Por isso ele chama de literatura negro-brasileira. Bom, e Conceição? O que Conceição vai trazer para a gente nesse debate? Parece, isso é Conceição falando, parece que a literatura, ao compor o negro, ora como um sujeito afásico, possuidor de uma meia-língua, ora como detentor de uma linguagem estranha e ainda incapaz de apreender o idioma do branco, ou ainda como alguém anteriormente mudo e que, ao falar, simplesmente imita, copia o branco, revela o espaço não negociável da língua e da linguagem que a cultura dominante pretende exercer sobre a cultura negra, o que sugere as questões levantadas por Eni Orlandi em seus estudos sobre análise do discurso. Para a pesquisadora, a Eni, o primeiro enfrentamento ideológico entre colonos e colonizados é o embate político e linguístico. A literatura negra, nesse sentido, é uma prática literária que emerge da resistência da subjetividade negra, subverte os paradigmas literários dominantes e afirma politicamente a identidade e a cultura afro-brasileira. Então, literatura negra é resistência e subjetividade afro-brasileira, desconstrução de estereótipos e inclusão de identidades negras, afirmação política e cultural do povo negro. Aqui é uma poesia que eu não vou entrar nessa questão. Então, a gente tem aqui, no conceito da Conceição, muito um foco em linguagem, né? Em subjetividade, bem coerente com a literatura que ela faz, né? Uma literatura com foco na linguagem, na poeticidade, na construção de uma subjetividade literária para a personagem negra. Desculpa, eu estou sentindo tá muito calor hoje, né? Eu vou sair da apresentação e vou voltar com vocês. Ai, que susto, pensei que eu tivesse caído e tivesse aqui falando sozinho. Bom, como tudo isso chega para vocês? Queria ouvir um pouco. Como esses conceitos, como pensar esse entorno, essa moldura para o conceito de literatura negra chega para vocês, tendo em vista que o nosso curso aqui é literatura negra para crianças pequenas.
Não? Como devo entender esse silêncio? Questões superadas? Pro, Samira, eu penso assim, eu não fiz nenhum curso antes com vocês, é o primeiro curso que eu estou fazendo, então, assim, para mim é muito novo essas ideias. Eu lia sempre pensando na história, não reparava. Agora que eu estou elucidando, estou ainda mastigando tudo que a gente está aprendendo aqui, e talvez eu não tenha muito o que dizer nesse momento, mas talvez nos próximos, né? Experiência a partir de agora, né? Ah, agora eu vou começar a prestar atenção, né? No quem é esse autor, esse ilustrador, porque até então eu só focava mais no que a história dizia, entendeu? Então, eu acho que um pouco do silêncio, pelo menos o meu silêncio é mais ou menos sobre isso. Estou entrando em contato agora com essas referências, sabe? Sim. Não, agradeço muito, Samira. Acho que você representa muitas das pessoas que estão aqui. Mas veja, o que você traz já é útil para mim, né? Porque eu preciso entender até onde vai a reflexão que vocês estão trazendo, né? Então, quando você diz que não tem essa prática de observar quem é o autor e quem é a autora, isso isso não acontece de forma espontânea. Isso é um projeto literário, né? Então, isso começa lá nos anos 60, quando Roland Barthes vai dizer que o autor morreu. Acho que eu já falei disso com vocês. A morte do autor, né? O texto. Depois, imediatamente, o Foucault vai discutir com ele, falar que não. Depois, nos anos 70, surgem os estudos culturais, que destrói isso, mas isso ficou muito presente no Brasil, né? Essa crítica literária francesa dos anos 60, ela pauta muito o modo como o Brasil lê literatura. Então, para essa questão da morte do autor, é assim, não importa quem escreveu, importa o texto. Não importa onde foi escrito, importa o texto, né? Então, quando você faz isso, quando você tira todas as questões subjetivas, sociais, de gênero, de raça, do foco do autor, você vai perceber que os textos que vão para o cânone, os textos que são selecionados, os textos que são lidos, que são premiados, que são valorizados, são todos escritos por homens brancos, burgueses, europeus e heteronormativos, né? Então, quer dizer, a gente cai de novo naquele lugar de uma universalização, de uma normatização de um perfil. Mas aí se justifica teoricamente dizendo não importa quem é o autor. Por que você está querendo discutir se é um homem branco, burguês, europeu, heteronormativo? Não precisa discutir isso, porque não importa quem escreveu o texto. Mas espera aí, por que não importa? Será que se a gente começar a discutir isso, a gente não vai ter mais diversidades no texto? Por exemplo, é o que está colocado hoje. E veja, estamos só colocando hipóteses e questões, né? Não é com nenhum intuito de caçar a credencial de escritor, de escritora de ninguém. Mas um homem, será que um homem está apto a escrever da perspectiva da mulher? Sim, ele pode escrever sobre o que ele quiser, somos todos livres. Mas a mulher, né, não seria interessante que todo o sistema literário tivesse mais mulheres escrevendo, para que as mulheres, sim, possam falar das suas perspectivas e contar suas histórias, né? Em literatura infantil, por exemplo, a Nikolaeva
que eu tive o prazer de fazer o capítulo de apresentação desse livro recente dela aqui no Brasil, inclusive estivemos juntas no lançamento. Ela vai falar sobre adultismo, né? Ela faz um questionamento muito interessante. Por que só adulto escreve para criança? Por que a criança não escreve para criança mesmo? E ela tira essa inspiração de questionar o adultismo, porque aí o adulto vai sempre escrever da perspectiva do adulto. Cadê a perspectiva da criança? E ela tira a inspiração dela para fazer esse questionamento dentro da literatura infantil, é a literatura queer, que é a reivindicação que as pessoas LGBTQIA+, fazem de, não, nós temos que escrever a nossa literatura, não os héteros normativos. Então, veja que há um campo em disputa. E essa disputa não é meramente de mercado, não é meramente de campo de poder, mas é uma disputa estética, é uma disputa poética também, Aí vocês podem dizer, mas Beth, você está dizendo para a gente não ler o autor branco? Não, gente, eu não estou falando isso. É para todo mundo ler todo mundo, é para a gente continuar fazendo as mediações que a gente faz. Não é isso que eu estou falando. Eu estou só trazendo esse dado para que esse dado esteja presente no momento de fazermos nossas escolhas de livro e de fazermos as nossas mediações. Percebem como a diferença da gente estar consciente dos aspectos raciais na escolha e na mediação de um livro, tá bom? Acho que a Rose está com a mão levantada. Pode falar, Rose. É o seguinte, estava aqui pensando, você fazendo as leituras, eu pensando, mas agora você já até me respondeu algumas coisas com relação a essa questão da escolha dos autores. Me fez pensar uma questão assim, para tentar colocar numa prática, seguinte, existe médico, por exemplo, um clínico geral. Um clínico geral, ele atende várias especialidades, mas se eu tenho problema no joelho, eu vou procurar um ortopedista, E o ortopedista eu vou procurar o melhor, de preferência, porque o especialista também erra, Então, quando você estava falando sobre essa leitura, sobre dar atenção sobre o que seria literatura negra, eu pensando justamente disso, falei, nossa, mas tem livros tão bons que foram escritos com temáticas importantes, com abordagens tão importantes, escrito por pessoas, pelo menos nas fotos, porque como eu fui pesquisar quando fui fazer esse trabalho proposto para vocês, eu fui descobrindo algumas pessoas que eram brancas. Ali, falei, nossa, fulano é branco, olha, mas o livro é tão bom, mas o fulano é branco, E aí eu comecei a me angustiar ouvindo a sua colocação, falei, gente, mas se a gente parar nisso... E aí eu respirei um pouco e pensei o seguinte, voltando à questão da medicina aí. Sim, eu tenho que... seria o ideal eu dar preferência para uma voz preta mesmo, porque ele está falando de um lugar de vivência dele. Por mais que eu tenha a vivência do olhar, de percepção do mundo, de como ele é, Quando eu sou preta e eu estou falando sobre o que eu vivi, sobre o que é ser preto, é diferente do que eu vi, do que meus olhos estão... Por mais que eu sinta essa situação que eu presenciei ali, de racismo ou de qualquer outra coisa, eu não sou a pessoa. Eu não tenho como dimensionar a grandeza do que sentiu aquela pessoa. Então, assim, eu entendo que realmente dar preferência por esses autores, até porque aí eu vou realmente... Como você falou, é um lugar de disputa e eu vou estar realmente trabalhando uma educação antirracista que valoriza a cultura, como uma cultura que não é só na branquitude, que tem valor ali. Eu acho importante olhar para esses autores pretos e dar preferência para eles, inclusive para uma série de questões. Mas ficar nessa situação da gente estar ali e às vezes eu olhar às vezes tem a foto lá do autor ou do ilustrador, e isso me impedir, antes de eu ler o conteúdo, de verdade, ter a intencionalidade pedagógica que eu vou ter na leitura daquele livro, qual a mediação que será feita, por que eu estou trazendo aquele livro, eu acho que a gente também se cai num lugar difícil, porque não é porque o autor também
ele é um autor preto, que significa que a obra é de excelência, né? A gente tem que fazer essa análise de sentar e ler realmente qual é ali, o que está ali posto no livro, que nem você falou. Eu não falei na vez passada, mas eu amei quando você falou do cabelo de Lelê, porque eu odeio a ideia daquele cabelo daquele jeito. Eu falava, mas gente, mas eu não conheço ninguém que tem um cabelo desse jeito, que absurdo, por que esse livro? E eu me recusava a ler o livro e me sentia mal quando eu via uma colega dizendo, estou lendo o cabelo de Lelê. Então, assim, foi libertador quando eu ouvi você falar, né? E outras pessoas falaram, não, realmente não é um livro legal. Eu falei, puxa, não estou sozinha, não é um livro legal, né? E é um livro que a gente, assim, é muito lido, como você falou. Então, parar essa questão de ler, de olhar e de pensar sobre quem é o autor, eu acho que é importante valorizar o negro na literatura de que ele está ali produzindo. Mas também a gente colocar num lugar de desconfiança o tempo todo, e eu não vou ler, eu não vou analisar a obra de quem porque foi um branco, pode ser muito perigoso também. Acho que, não sei se eu me fiz entender, né? E aí eu tô vendo até colega falando sobre o lugar de fala. A Djamila fala do lugar de fala, mas o lugar de fala não é só porque a pessoa é preta, mas o lugar de onde se fala, de onde se analisa também isso, né? De como você entende esse contexto social, né? Então, eu não sei se eu piorei, se eu mais me enrolei aqui, mas é uma tentativa de entender isso, sabe? Essa colocação sua. Quero ouvi-la sobre isso. Obrigada, Rose, porque você me dá a oportunidade de tornar mais evidente o que eu estou querendo falar. Veja, eu não estou falando sobre literatura ser boa ou literatura ser ruim. Eu não estou falando sobre adotar ou não adotar um livro, porque o autor é branco ou o autor é negro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre dizer que a literatura é negra. Entende a diferença? Com que literatura vai ganhar esse título? Isso é literatura negra. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o livro da Ruth Rocha. A gente está falando que esse livro da Ruth Rocha é literatura negra? Veja, eu não tô discutindo se o livro é bom, se o livro é ruim, se o livro tem que ser lido ou não. Não é esse o tema. O tema é quais são os livros que levam esse nome, literatura negra. Só isso, né? Então a gente vai fazer uma semana vamos fazer um evento, uma semana, um projeto, literatura negra na escola. Então, bom, se a gente está chamando de literatura negra, então a gente vai eleger livros que são da literatura negra. Quais seriam esse livro? Então, para chegar nisso, a gente tem que ter um conceito de literatura negra, né? Agora você fala, não, mas eu acho que tudo isso que você falou agora, que não, que tem livros que não são escritos por pessoas negras e que são muito, que trazem essa temática e que a gente deve adotar. Então, vamos pôr outro nome, né? De repente, a gente pode chamar de literatura antirracista, de repente, a gente pode chamar de literatura com o tema afrodescendente. A gente tem que fazer alguns ajustes, entendeu? Porque... ou não, enfim, também. Estou só colocando aqui como a área vem se pronunciando. Mas espero que tenha ficado um pouco mais evidente que não é sobre discutir as qualidades, mas discutir o que é literatura negra para quando a gente for chamar de literatura negra. Vou dar uma aula de literatura negra. Aí eu escolho o livro da Ruth Rocha. Como é isso? Entendeu? Desculpa, fez mais sentido agora que você está falando. A diferenciar o que é literatura antirracista e literatura negra. Agora, para mim, pelo menos, entendi melhor. Obrigada. Que bom. E aí, a partir disso, a gente pensa, vamos fazer... eu não quero fazer um evento assim, literatura negra, de repente é um pouco radical, eu quero fazer literatura antirracista. Ok. Aí a pessoa vai lá e faz um evento literatura antirracista só com autores brancos. É tudo isso que a gente tem que pensar. Parece que não, mas acontece.
Acontece. A pessoa faz uma mesa num congresso para discutir literatura negra e só chama intelectual branco para fazer a discussão. Então, é sobre essas questões que a gente tem que ficar atento. Entendeu? Eu acho. Flávia, diga. Flávia? Será que ela está tentando desligar o microfone e não consegue? A gente não está te ouvindo, viu, Flávia? Se você acha que a gente... Seu microfone está desligado. Ela disse que levantou sem querer a mão. Ah, tá. Eu estou aqui procurando na tabela um livro. Mais alguém quer comentar algo, recolocar dúvidas? Beth, Oi. uma professora aqui que colocou no chat, a Tainá, que ela disse que queria saber do livro Minha Família é Colorida. Não está na planilha, ela sempre usa. Eu estou procurando, estou aqui na planilha justamente procurando esse livro. Não estou achando. Vocês estão achando esse livro? Não tá na tabela, salvo engano. O que estão falando? Alguém achou? Alguém achou? Não tem, né? Não tem também. Ah, Tainá, pode falar, Tainá. Oi, Elizabeth. Então, é por isso, porque eu indiquei esse livro naqueles 3 que era para indicar. Eu indiquei esse livro que eu uso sempre. Então, eu queria saber, como o Samir falou que alguns foram tirados, né, porque não atendia a temática, aí eu queria entender, porque como eu uso sempre, eu estou em construção, desconstrução constantemente acerca do antirracismo, eu queria saber por quê. Ah, não. Será que foi o Sabir que tirou? Ele não tá aqui, né? Não, Samir, não tá no momento. Quem tá falando é a Kelly? Não, a Débora. Tô procurando o livro. Eu não tenho nenhuma leitura, nenhum estudo sobre essa obra. Não me sinto à vontade de falar para você. Mas eu fico preocupada com essa fala que eu fiz anteriormente, se vocês estão entendendo que não é... Eu não estou falando sobre vocês deixarem de ler o que vocês já leem, eu não estou falando sobre que vocês parem de adotar o que vocês estão adotando. Eu estou falando sobre nomear determinada literatura de literatura negra. Entende, Tainá? Não, eu compreendo, sim. Eu estou entendendo o que você está falando, mas de repente, nas entrelinhas do livro, tem alguma coisa
que não atende à temática antirracista e está passando desapercebido por mim, entendeu? Entendi. Mas depois eu pergunto para o Samir, pode deixar. O que aconteceu? Por que o livro não está lá? Depois o Samir pode... Depois ele vai aparecer aqui ainda no encerramento, a gente pode perguntar para ele. Mas eu vou ler esse livro com calma e me comprometo a dar um parecer, viu? E o Samir passa para vocês. Mas eu não sou uma leitora desse livro. Alguém aqui e gostaria de fazer algum acréscimo? Não sei, Karina, se é por isso. Não fui eu que tirei esse livro da lista. Deve ter sido Samir, então eu não sei se ele... qual foi o critério que ele usou, tá? Gente, talvez vocês tenham feito... Quem está falando que fez a indicação e não tá, talvez vocês tenham feito a indicação já quando a gente já tinha encerrado. Vocês fizeram muito em cima, ou pós a gente ter feito o último encontro? Porque tinha lá um prazo, justamente porque a gente precisava fazer essas organizações, tá? Deve ser por isso. Ok, todo mundo que fez indicação e a indicação não está na lista, mande por escrito de novo a indicação para o Samir e a gente recoloca, ok? Que mais que a gente pode, que vocês gostariam de comentar sobre esse tema do conceito de literatura negra? O conceito, para a gente poder nomear corretamente nossos projetos, nossos eventos, né? Independente do que a gente priorize enquanto leitura, é importante a gente nomear corretamente e principalmente a gente não achar que está fazendo uma coisa que não está sendo feita, né? Muito bem. Agora, eu vou passar para uma segunda parte da nossa aula, que é a mediação propriamente dita. Como mediar essa literatura? Eu fico sempre, assim, muito encantada com a possibilidade de uma afromediação. A gente tem a questão do afrotema, não é isso? Que é o tema das questões da negritude em literatura. A gente tem o afroautor, que é o autor negro, afrodescendente, escrevendo esse livro. A gente tem a questão do leitor, quando a gente pensa no leitor afrodescendente. E aí eu fico pensando na mediação, como poderíamos chegar numa ideia de uma mediação que respeitasse, que resgatasse, que estivesse vinculada com os princípios quilombolas, com os princípios das culturas africanas. Não é interessante a gente pensar nisso, né? Quais seriam esses princípios da comunidade, da circulação, da partilha, né? De todo mundo ter voz? Como que seria isso? Queria deixar essa afromediação como inspiração
para nós todos, né? O contato com a terra, aquela leitura que é feita ao ar livre. Como é que a gente pode afromediar essas literaturas, né? Porque aí não basta só adotarmos literatura negra. Temos que também, como é que a gente faz a aproximação dessa literatura? Como é que a gente leva essa literatura para as nossas crianças? Vamos pensar um pouco nisso, né? E aí eu queria compartilhar com vocês algumas ideias bem basilares sobre mediação, para a gente, na sequência, discutir um pouco mais sobre essas possibilidades. Vocês estão vendo essa tela? Eu estou compartilhando, está dando certo? Sim. Sim? Ótimo, obrigada. Bom, aqui a gente tem um esquema clássico de mediação. É um esquema clássico e ele é muito bom, né? Oxalá ele fosse usado em todos os lugares. Mas eu vou partir do muito bom. Eu vou criticar o que já está muito bom, tá bom? Então aqui a gente tem uma oficina de leitura com duração de 60 minutos. E a aplicação de estratégias em situação autêntica de leitura, o que é muito bom. Então, a professora faz uma fala introdutória sobre o tema do livro, sobre o autor, algo em torno de 5 e 10 minutos, para dar para a turma um contexto. E aí, ele normalmente, ou ela, vai fazer um ou outro caminho. Um caminho da prática guiada ou o caminho da leitura independente. A prática guiada é quando lemos todos juntos. E aqui, no nosso contexto da literatura negra para crianças pequenas, tendemos a ir mais para a literatura guiada. No entanto, quando a gente está trabalhando com livro-objeto, com livro-imagem, com livro sem palavras, podemos, talvez, até pensar numa leitura independente também para crianças pequenas. Muito bem. Essa fase, seja na prática guiada, seja na leitura independente, de 35 a 50 minutos. Terminado isso, o professor faz uma partilha em grupo, de 5 a 10 minutos. Né? Então, isso é um clássico bom, uma mediação clássica muito boa. Vamos, a partir disso, fazer algumas reflexões. Uma proposição de mediação para a literatura de infância. Vamos pensar um pouco. Quem é o professor na mediação da poética de infância? Quem é? É aquele que oferece o livro? É aquele que lê o livro? Penso que um bom lugar para o professor é aquele que espera e aprende com o livro. Isso pode não valer para esse grupo aqui, que é formado por professoras com muita experiência, com muita consciência, muito interesse na literatura, mas, em geral, os professores se colocam como aquele que entende do livro. Então, eu vou levar um livro para a minha turma porque eu sei aquele livro, porque eu li aquele livro, eu tô empoderada daquelas informações. E nunca me coloco... Então, quando o professor chega, ele já chega, vamos dizer, numa situação superior aos alunos. Ele sabe sobre o livro, os alunos não. É muito diferente do professor, da professora chegar em sala com uma atitude de espera, de curiosidade, de aprender com o livro, de se mostrar interessado naquele livro, como se fosse a primeira vez com ele. O que aparece aí? Paixão, né? O adulto apaixonado pela literatura é o que mais inspira os jovens leitores. Após a leitura, no tempo do leitor, né? Então,
deixar que o leitor, que aquele quadro, ele vai ter sempre assim essa estrutura fechada do tempo, né? Então, deu 30 minutos, acabou. Quem leu, leu, quem não leu, vamos para frente, né? Temos planejamento, temos hora. A aula, inclusive, vai acabar. Então, isso pode ser bastante frustrante para o leitor de literatura, porque a arte demanda esse tempo de fruição que é diferente para cada um de nós, né? Aí vocês vão dizer, mas Beth, a gente tem planejamento, a gente tem que responder a um relógio, a um cronômetro, não é assim que as coisas funcionam. Eu sei, mas eu não posso deixar de falar, a arte é anarquia, né? Literatura é sobre liberdade, e eu acho que esse espaço de pensar literatura tem que ser também esse espaço que reivindica liberdade de pensamento e liberdade. É sobre isso. Literatura, ler literatura, seja ela qual for, em que idade seja, não é um exercício de se encaixar, é um exercício de se libertar. Os nossos planejamentos de mediação têm que prever o caos, tem que prever o tédio, a demora, né? E aí os nossos currículos têm que se transformar também. Na literatura infantil, na educação infantil, vocês são privilegiadas, há muito mais espaço, eu acho. De repente vocês vão me falar que não, mas eu acho que há muito mais espaço para isso, né? Quando chega no Fundi 1, Fundi 2 em diante, aí sim que o currículo vai esmagando a leitura por fruição e fazendo e prevalecendo essa leitura didática, né, com viés de aprendizado de língua e não de prazer de leitura. Mas voltando aqui à tela, planejar uma sequência das estratégias, técnicas e dispositivos estimuladores do corpo, do som, do cheiro, do sabor, da motricidade, do ambiente físico e do saber fazer artístico diversificado, material das artes plásticas. Então, além de respeitar esse tempo, né, da leitura das crianças pequenas, aproveitar para propor uma sequência de estratégica, uma sequência didática de atividade que estimule corpo, som, todos os sentidos, né? Dentro daquela proposta daquele livro, dentro da proposta daquela literatura. Então, se o livro vai trazer descrição de espaço, de comida, né, de roupa, de pessoas, como é que a criança pode sentir essa literatura com os outros sentidos que não seja o auditivo, aquele que te ouviu, né? Mas que seja os seus outros sentidos. Nas leituras, o professor, a professora, posicionar-se como mediador e não como intérprete, né? É diferente, vocês percebem a diferença? Já pensaram sobre isso? O mediador e o intérprete? O mediador, ele não interpreta. O mediador, ele não fala sobre a moral da história. O mediador não entrega uma análise, ele faz a mediação. Então, ele tem um lugar de neutralidade aí, porque senão ele não deixa a criança ter a sua própria leitura, né? Quem é o protagonista dessa relação é o livro, não o mediador, né? Como que a gente pode pensar isso e pensar naquele mediador que vai vestido, vai fantasiado, né? Aquele mediador que chega com muitas informações visuais, o livro fica ali pequenininho na mão dele, né? A criança tem 500 informações para olhar, menos o livro, né? Então, como é que a gente pode pensar esse livro protagonista, a literatura protagonista? O encontro livro com a criança é o protagonista. Aguardar o tempo da leitura, que continuará. A leitura sempre continua, né? Com certeza vocês todas têm histórias aqui de como a criança chega
2, 3 aulas depois, um mês depois, para falar de uma leitura que foi feita há muito tempo. De uma leitura que ficou no passado, supostamente no passado, mas que na cabeça dela continua. A leitura sempre continua. Selecionar livros contemporâneos para além do cânone. E é o que vocês já estão fazendo, essa lista mostra isso. Parabéns de novo. E pensar a palavra-imagem e o objeto livro. Né? Pensar em todas essas potencialidades do livro para a infância. Observar o processo inferencial na evolução dada pela percepção e depois pela cognição, para depois buscar alcançar uma poética ou qualidade da literatura. Dito em outras palavras, primeiro a gente sente, depois a gente tenta explicar, racionalizar. O sentir antes de tudo, né? Essa percepção afetiva, artística, que se deixa afetar pelo objeto artístico, é o que vem primeiro. Depois a gente pensa de uma forma racional. Reconhecer que as respostas do mediador não são mais as esperadas. Agora é a vez do transfer, do puer, da criança em sua geração. Né? Então, o mediador, é difícil ter consciência disso, mas o adulto, ele está passado, está velho, está desinformado. A criança de agora não é a criança que nós fomos. A infância de agora não é a infância que nós tivemos. Os adultos têm muita dificuldade de fato, vivenciar isso. Pode até... é verdade, a infância, as crianças mudaram. Às vezes até os adultos dizem, mudou, mas mudou para pior, né? A infância do outro é sempre melhor, né? A infância antiga é sempre melhor do que a infância atual. Não, porque na minha infância tinha isso, tinha aquilo outro. Era muito melhor do que a infância agora. Então, esse posicionamento, essa fala que chega a ser preconceituosa, né, desmerecendo a criança de hoje, desmerecendo a infância de hoje, atrapalha muito na hora da mediação, porque o mediador, ele tende a querer colocar os seus valores de infância, e não respeitar, entender, perceber, dar espaço para os valores de infância de agora. Não mais interferir, mas sim observar, acompanhar, aguardar o tempo da leitura do leitor. Quando você for requerido, você interfere, né? Mas deixar que a criança tenha essa relação com o livro, essa relação com a leitura, e peça a sua ajuda. Como quando ela está brincando, né? É muito mais comum que o professor, a professora, o adulto, observe a brincadeira, e não se intrometa na brincadeira. Na leitura, não, é o contrário. É muito mais constante que o adulto interfira, o adulto que segura o livro, o adulto que lê, o adulto que interpreta, né? E a criança fica ali correndo, tentando acompanhar aquilo, querendo, na verdade, querendo ficar parada ali na capa. E então, esse observar a leitura, uma observação atenta, né? Uma observação participativa, uma observação que está preparada para fazer uma interferência na hora que for requisitada. O mediador é o professor, que deve ser um observador, saber ler o livro da imagem e da palavra verbal e da imagem, preparar questões que extraiam do leitor inferências, preparando a interpretação. Então, esse observador vai para a mediação preparado, né? Não é também assim, quer saber, já que a Beth falou que não é para eu interferir, eu vou distribuir os livros, vamos ver o que acontece. Não, não é isso. O planejamento continua. A seleção do livro dentro desse planejamento, como vai ser a leitura, como vai ser o pós-leitura. Você tem que levantar hipóteses do que os seus alunos vão ali te perguntar, vão querer saber. Você tem que estar preparado, mas a sua postura primeira é observar. A mediação principal é o livro, né, da infância, ele que é o protagonista.
essas algumas ideias básicas, né, que acho que valem para a mediação em geral. Agora, como a gente pode pensar uma mediação comprometida com as questões afrocentradas, as questões de cosmologia negra, de cosmopoética de Centro-África? Como? Gostaria de ouvir vocês sobre essa provocação, mas também sobre todas as outras que fiz durante a apresentação. Não? Perguntas? Discordância? Pensei que vocês fossem achar um pouco inusitado essa ideia do observado, do como isso funciona com crianças pequenas. Quem segura o livro? Quem segura o livro? Como isso chega para vocês na prática? Pro, eu costumo segurar o livro. Eu costumo segurar, mas instantaneamente eles já falam assim, depois eu posso ler na mão dele, né? Aí sim, com certeza. Aí como eu tô na EMEI, né, 4 por mesinha, então aí eu vou passando de mesa em mesa, enquanto a gente vai fazendo outras coisas, depois que eu li, depois que a gente conversou sobre, normalmente é um livro só, né, da estante de livros que eu pego, dou uma lida antes, se é um que eu não conheço. E essa semana eu percebi que já reverberou, porque a primeira coisa que eu fiz foi ver quem era o ilustrador e o autor. Já fui para o final do livro para ver Normalmente esses de educação infantil tem a foto dos, né, dos autores e ilustrador no fundo. Então eu já fui direto ver. Aí eu lia a história, se eu não conhecia, aí eu lia para eles. E normalmente eu paro no meio para perguntar alguma coisa, ou eu espero, como educação infantil, eu espero eles adivinhar ou prever o que vai acontecer nas próximas páginas, mas sempre depois eu entrego na mão deles e aí eles vão vendo, vão vendo. Aí demora, isso aí demora. Aí vai tempo, hein? É isso, é mais ou menos isso que acontece. Agora tem alguns que tem para todo mundo. E aí, uma vez eu consegui fazer uma leitura coletiva numa das salas e foi bem legal, porque eles conseguiram praticamente ler, interpretar cada página. Enfim, alguns já sabiam até ler e foi muito bacana. Foi legal essa leitura, cada um com o teu, mas de forma coletiva, eu gostei bastante. Essa é as minhas experiências. Eu gostei quando você trouxe essa fala da criança. Depois eu posso ler, né? Assim, como se ela fosse a leitura de fato fosse acontecer quando o livro ficar na mão dela, né? Sim, eles querem ver no tempo deles, né? Por isso que eu falo, demora muito, porque aí cada um quer olhar do seu jeito. E aí, vixe, aí para passar na mão dos 30. Como a gente pode fazer isso, hein? Como dá? Como dá? Não, de repente, não todas as aulas, né? Não em todos os momentos, mas ir criando
essa outra cultura, né? Esse outro caminho de mediação. Como fazer isso, né? A Samira tá dizendo como ela está fazendo e está avançando nesse sentido. Isso é muito bacana de ouvir, Samira. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. E um leva o outro, viu? Porque normalmente é um que faz, aí essa semana já foi 2, 3. Quero ler também, quero ler também. Eu falei, ai, calma, calma, vai passar na mão de todo mundo. Vira uma febre, né? Vai ter livro para todo mundo pegar, né? E a gente diz isso, mas é com a gente também, né? A gente só vê o que está na mão da gente, né? A gente deixa eu ver e a gente pega, né? Ver de longe não nos satisfaz, né? Seja qual for o material. É. E eu ainda tenho uma mania, né? Eu gosto de ver de trás para frente. Então, qualquer coisa que eu pego na mão, eu já vou direto pro fundo e aí depois eu volto pro começo e vou lendo. Essa mania. Toque. Que interessante. Olha o que a Tamara está falando, né? Que depois eles se organizam em rodas de leitura para ler um para o outro. Aí eles assumem esse lugar também, né? Dessa mediação. Isso é muito lindo, né? Porque o gesto leitor contaminando de uma forma positiva a turma, né? Mas olha, eu vou me arriscar um pouco aqui, apesar de vocês estarem muito caladas hoje, eu vou me arriscar um pouco e vou propor uma atividade para a gente fazer agora aqui em grupo, todas nós, que é pensar uma proposta de mediação para crianças pequenas. Essa proposta ela tem como objetivo a literatura antirracista, ok? Não estou chamando aqui de literatura negra, estou chamando de literatura antirracista. A gente vai pensar que tem uma turma entre 4 a 6 anos, só para a gente ter aí uma referência. A gente tem que pensar, eu quero que vocês imaginem uma turma que é mestiça. Tem pessoas negras, pessoas pardas e pessoas brancas, crianças mestiças, tá bom? E a gente quer tratar de uma literatura antirracista, ou seja, a gente quer levar uma literatura que tenha as suas qualidades poéticas, as suas qualidades estéticas, tanto no texto verbal quanto no texto visual, mas a gente quer também que ela tenha esse tema, tenha essa mensagem do antirracismo como um atravessamento forte, certo? E eu queria que a gente pensasse uma dinâmica para uma aula, uma mediação para uma aula, não é para pensar um projeto, não é para pensar algo a ser realizado em uma semana, ou em um mês, ou em um bimestre, mas em uma aula, né? Como é que a gente pode fazer essa mediação? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar o livro. Para isso, temos lá o nosso repositório. Então, eu vou convidar vocês a selecionarem um livro ou dois, enfim, a mediação é para fazer de uma vez só. E aí, queria que vocês pensassem, então, no livro, que vocês escolhessem um lugar para fazer essa leitura, vamos fazer na sala mesmo, ou vamos fazer na sala de leitura, ou vamos fazer no lugar, enfim, escolhesse esse lugar, determinasse o lugar, e aí que vocês trouxessem o como ler esse livro. Hoje, como vocês leriam? Então, vejam, não estou perguntando como vocês faziam até uma semana atrás. Hoje, como vocês fariam? Estamos aqui pensando, estamos no mundo das ideias e das abstração. Podemos propor qualquer coisa. Não tem coordenadora, não tem diretor, só estamos nós aqui fazendo planos. Como ler esse livro? Aí que vocês pensassem na pré-leitura, na leitura e no pós-leitura.
o que vai acontecer na pré-leitura, o que vai acontecer durante a leitura e o que vai acontecer no pós-leitura. Vamos? Todo mundo tem o link do repositório? Pode ser qualquer livro que esteja lá no repositório. Eu vou copiar e colar o link aqui. Opa, não. Ó, coloquei o link aqui do nosso repositório, vale qualquer livro de lá, e a gente vai pensar nessas questões que eu coloquei. Vou até colocar aqui também no chat, tá? Ah, tem outras mensagens aqui. A Tamara, no passado, a prefeitura mandou vários títulos para leitura coletiva. Sábado, com o Penteado e o Vô foram alguns. A Viviane falou, na EMEI, onde eu atuo, quando gostam da história, eles pedem para levar na sexta-feira, na sacola da biblioteca circulante. Olha que legal a perspectiva da família, né? Na minha unidade é assim também, Viviane, tá falando a Adriana. Aí dá até briga, pois não tem o mesmo livro para todo mundo, e aí vamos intermediando. Ai, adoro quando a criançada briga para ver quem vai levar o livro. É isso que a gente quer, né? Esse é o sonho. Ó, eu vou colocar aqui no chat, eu vou dar 15 minutos para a gente pensar essas questões. A gente vai falar abertamente aqui, não é para escrever nada, né? Nada elaborado. Vamos pensando junto nesses caminhos, né? Então, tem uma ação, eu vou pôr aqui no chat, selecionar o livro. 2, escolher o local da leitura. 3, como ler, mediar, né, o livro. O pré-leitura, na leitura e no pós-leitura. Afirmou que não existe mais possibilidade de anistia aos investigados. Coloquei aqui no chat. Vamos lá? Às 15 para as 9, a gente retoma aqui, mas eu estou aqui, claro, para dúvidas, para trocas, durante esses 15 minutos, tá bom? Mas a gente retoma com essas ideias mais estruturadas. Se vocês terminarem antes, a gente volta antes também, tá bom? Vai colocando aqui se já podemos retomar. Abaixa a mágoa. Para o pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministros brasileiros que lidam com bandeiras cônicas. Nos últimos meses, trabalhamos intensamente. Ô, Cíntia, seu microfone está ligado. Se você não for falar, acho que era bom desligar. Ah, obrigada. Fabiana já escolheu o livro, Da Minha Janela. Legal, ótima escolha. Tem várias opções bacanas aqui. Tudo, né? Tudo que tem aqui é literatura. Vocês fizeram uma tabela preciosíssima. Só literatura de alta qualidade.
Legal. Thalita, O Mundo Black Power de Taió, Eliette Livro Pedra, Francisca Sábado, Michele Urutim, todo mundo colocando aqui. Quer falar, Raquel? Pode falar. Elizabeth, Oi. tudo bem? Só uma dúvida. Eu tenho que escolher necessariamente o livro que eu fiz na tabela ou eu posso escolher um outro qualquer? Pode escolher outro. Beleza. Qualquer um lá da tabela. Obrigada.
Oi, boa noite, professora. Tudo bem? Oi, tudo bem? Pode falar. Bom, semana passada nós tivemos uma formação, né, na EMI que eu trabalho, nós fazemos sempre formações com parceiras, né, com seis também. Nós recebemos a professora Rosa, a Rosinha, que ela faz um trabalho muito interessante também sobre literatura, né? Ela tem uma tese também que fala sobre a literatura de equidade, e ela indicou um material bem interessante também, um catálogo de livros do CERT. Ela passou até esse material, alguns outros materiais também bem interessantes. Eu queria saber, você deve conhecê-los, né? Esse material. E se eu puder compartilhar também com o grupo, eu gostaria de compartilhar, porque muitos desses livros também estão aí na nossa lista. Por favor, acho que todo o material nos ajuda muito. Você tem o catálogo em PDF? Eu tenho o catálogo em PDF. Ótimo, se você puder colocar por aqui, ou depois manda para o Samir, e o Samir compartilha de uma forma mais organizada, não sei, ou as duas coisas. Tá ok. Obrigada. Obrigada a você. Nossa, já temos várias respostas aqui. Daqui a pouco a gente começa a ler. Vou deixar mais 5 minutinhos para quem está ainda pensando as possibilidades, tá bom? Várias contribuições aqui. Mais 3 minutinhos e começo as leituras aqui de tudo que quem tiver também, não precisa necessariamente colocar aqui, a pessoa pode
abrir o microfone e simplesmente falar do que pensou, tá bom? Tem gente que fica mais à vontade para escrever, mas tem gente que fica mais à vontade para falar, né? Tanto faz, pode ser também. O ideal para quem escreveu é mandar tudo numa mensagem só, né? Porque vocês, não sei se quem está vendo aqui o chat, a pessoa manda o título do livro, aí passa, aí tem várias outras mensagens de outras pessoas, aí a pessoa põe a pré-leitura, aí passa várias, ficou tudo fragmentado. O ideal é fazer que nem, por exemplo, como a Helena de Paula fez. Ela pôs tudo numa mensagem só. O item 1, item 2, item 3. Fernanda também fez assim. Muitas pessoas estão fazendo assim, mas algumas não. Vamos ver como a gente se acerta aqui. Para leitura. Mais um minuto. Beatriz, será que você se sente à vontade para falar do que você pensou? Porque ficou tudo assim picotado, eu estou com dificuldade de juntar tudo. Oi. Oi. Eu tô um pouco gripada, um pouco afônica, não sei se eu vou conseguir. Mas eu pensei no Letras de Carvão, né? Que na verdade nem foi um livro que eu coloquei na lista, né? Não foi uma indicação minha, mas aí quando eu li ele na lista eu lembrei que eu fiz uma dinâmica com adultos com ele. E foi bem bacana, e aí me veio uma memória afetiva, talvez. E daí com as crianças eu pensei nessa. Eu trabalho com e-mail, mas seria uma atividade mais para primeiro, segundo ano, né? De repente. Porque o Letras de Carvão é uma história de uma moça que namora um cara que vai viajar, né? Vai embora. E eles se comunicam por cartas, mas ela não sabe ler. E aí a irmã pequena dela é que vai lendo essas cartas para ela, enfim, vai ajudando ela
nesse processo de letramento, né? E, enfim, aí eu pensei em conversar com eles, fazer seria o pré, né? Uma roda conversando sobre isso, né? Dessa importância da escrita, de que não importa quantos anos você tenha, você é capaz de aprender as coisas, né? Enfim, que mesmo porque eu sou ingressante na rede, né? Uma coisa que eu trabalhei quase 20 anos na escola particular e é um mundo completamente diferente, né? Então, muitos pais fazem supletivo, né? Então, talvez trazer essa conversa, né? Que alguns pais podem estar também aprendendo coisas, enfim. E, e aí ler a história, né? Numa roda para eles. Perdão. E, e depois de ler a história, nesse ambiente que já vai estar preparado com carvão, com giz carvão, né? E papel craft para ser uma coisa um pouco mais rústica, vamos dizer assim. E depois para eles escreverem uma carta e entregar para a família, enfim, para eles tentarem ler para a família ou para a família ler. Os que têm mais dificuldade a gente ajuda ou as crianças que têm um pouco mais de facilidade vão ajudando. Eu sei isso, é verdade. Achei bem bacana a ideia da carta com. E pode ser desenho também na carta, né? Sim, Ah, puxando para e-mail talvez, né? A gente pode falar para eles fazerem um desenho, né? achei muito bacana. Porque tem. E seria com carvão, né? Isso. Imagina a A bagunça, dinâmica a bagunça dinâmica boa. que eu fiz com adultos era eu busquei na internet, no Google Tradutor mesmo, algumas palavras, tipo, resiliência, enfim, amor, em outras línguas, mas umas línguas mais nórdicas, assim, mas não muito convencionais, que as pessoas teriam mais dificuldade de ler. E aí foi uma discussão dessa, né? O quanto faz falta a gente, né, ler, né? As pessoas. Foi isso. Bom, bonito, bonito. Obrigada. E aqui poderia também, né, Beatriz, trabalhar com os ideogramas, né? Trabalhar os alfabetos africanos, né? É, Que são muito próximos do desenho, né? E é. que dizem muito com uma imagem só, né? É que na época não, enfim, né? Isso, né, faz Não, muito não é tempo, sobre a o que gente. você fez, é sobre o que a gente pode Aham, pensar. Não estou falando do sim, que foi feito, eu estou falando do que a gente. aham, Porque essas sugestões aqui, todo mundo, eu imagino, estamos livres para tentar fazer nos nossos ambientes também, né? São ideias aham. de grupo, né? Então, Troca, né? para quem quiser fazer, pensar Bem, nessas possibilidades, né? bem bacana essa possibilidade, porque são muito desenho mesmo. Mesmo o japonês eu não sei muito, mas o coreano ele é muito mais redondinho e ele é bem desenhado mesmo também nesse sentido, né? Dialeto africano eu confesso que eu tenho contato nenhum, também é uma curiosidade agora que você é, comentou, de eu dar uma pesquisada sobre isso, inclusive, né? Mas legal, gostei da sugestão. Muito bom. Eu tô também super assim, esgotada e minha cabeça está falhando um pouco. Eu estou aqui procurando o termo. É a Kira. Alguém me ajuda, com certeza aqui do grupo sabe isso. O nome dos provérbios africanos. Andira, né? Gente, me ajudem. Adinkras. Adinkras, obrigada. Os adinkras, né? Porque aí eles caem aí a gente chega numa referência afro, né? Para a atividade. Muito bom. Tem alguém com a mão levantada?
Desistiu? Parecia que em algum momento alguém tinha levantado. Bom, eu vou continuando aqui. A Helene, ela colocou o livro Lulu Adora Histórias, o Sala de Referência com Tecidos e Almofadas no Chão. Leitura feita pela professora, iniciar apresentando a capa e perguntando do que acham, o que se trata a história, iniciar a leitura, passar o livro para o manuseio da turma, releitura feita por uma das crianças. Uma das minhas crianças adora ler o livro para os colegas e eles param para ouvir. Esse recurso é muito bom mesmo, de uma criança ou várias, né, fazer ali a sua leitura. Eu entendo que você colocou entre aspas, porque é a interpretação, né, que eles têm lá do livro, mas sim, é uma leitura. Essa sala com tecidos e almofadas no chão podemos pensar em tecidos que remetam à cultura africana, né? Também aproveitando as referências. Ou mesmo essa sala ou esse canto pode ser resultado aí de interferências das crianças, né? De como eles, com desenhos deles, com trabalhos de artes visuais que remetam à África, e aí construir esse canto de leitura antirracista, né? A Fernanda, meu Crespo é de rainha, sala de referência narrar com acompanhamento em duplas com o livro, roda de conversa, visualização em espelho, narrar com acompanhamento e promover a comparação e identificação de cada um. Não, entendo o que você está falando, não é necessariamente comparação, né? Porque isso pode acabar gerando alguma situação desconfortável, mas eu gosto do espelho, dessa proposta deles explorarem a autoimagem, né? Já vi isso com crianças maiores e é bem revelador. Mas tem muitos gatilhos, né? Tem muitas questões que podem acontecer aí diante do espelho. A Amanda está pensando no lugar arejado, a sombra de árvore, visto que trabalho no céu, então tem escolas com opções de ir para um ambiente mais aberto, né? Edivânia, Olelê, o lugar, quiosque do parque, ler em roda, compartilhar a canção Olelê e ludicamente brincar com as crianças, remando em um barquinho de papelão, cantando a canção da travessia. Nossa, super produção, hein? Tá lindo. E esse barquinho também pode estar decorado, né? Pode ter referências aí da cultura africana. A Thaís, pensando nessa leitura de uma criança para o outro, a gente poderia explorar isso com mais rigor e método, né? De ver o que acontece quando o mediador adulto sai de cena e deixar com que a criança, cada uma leia um livro diferente. Já que só tem um exemplar de cada livro, a gente podia fazer circular, pensando aqui, né? Podia fazer circular vários exemplares de livros diferentes, na verdade, vários títulos, e uma criança contando para outra, né? Como é que será? Não sei se alguém aqui já fez isso e se sente à vontade para contar um pouco qual foi o efeito. Pode falar, Juliana. Boa noite a todas, todos. Bem, não foi mais ou menos isso que aconteceu hoje comigo e com a minha turma, mas foi no manuseio de livros em duplas, e eles em duplas, porque a gente, na minha escola, estou estudando com as minhas crianças, o nome do patrono, né, da escola, que ele é um poeta. E aí, uma das ações que eu tive com as crianças hoje
foi de levar os livros dele, mas não tinha para todo mundo. E aí eles viram em dupla, e eles foram procurando no livro, conversando entre si, conversando comigo e conversando com todos, sobre a fotografia, sobre a capa do livro, sobre o nome, né, do autor, que é fácil, né? E aí eles identificando, então, esse momento em dupla, eu observei assim, a relação entre eles, a relação das duplas comigo e a relação das duplas entre as duplas. Mesmo eles não fazendo a leitura do texto, mas eles fazendo essas outras leituras também que são importantes, em relação à capa, né, projeto gráfico, e procurando também a palavra, o nome do autor no livro. Muito bom. Muito bom. E aí, e como eles reagiram? Eles ficaram super felizes, porque foi de um... Eu estou num projeto que eu estou fazendo com as minhas crianças, que chama Caminhada Poética, né? A partir do nome do autor da escola. E aí eu colei os lambi-lambis nos postes ao redor da escola e apresentei o autor para eles, as poesias do autor na rua para eles. Olha. Foi muito lindo. Foi assim, foi um dia que eu saí assim bem feliz, assim, com o coração. Revigorada, né, Juliana? Aqueles dias que a gente sai do nosso trabalho. Tô certa, fiz certo, tá dando certo, é isso mesmo, né? Foi muito legal, professora, foi na sexta-feira. E aí nós fomos retomando, né, os diálogos com eles, e aí eles falando o que eles acharam, se eles lembraram, eles fazendo o percurso. E lá na minha escola tem um pouco dos livros, né, da obra dele. E aí eu achei interessante, eu fiquei pensando primeiro se eu apresentaria o livro ou não, mas isso surgiu de uma criança que, ao ver as poesias que foram coladas no quarteirão da escola, que eram 24, ela falou assim, nossa, ele fez muitos livros, né, professora? Aí eu falei assim, eu pensei, mesmo não sendo um livro para infâncias, eu pensei que essa questão também de não ter o livro para todos, porque só tinha 10 e hoje eu tinha 24, eu achei interessante essa questão de duplas, trios, e eles comentando entre eles e eles mostrando também a leitura, e eles fazendo essas outras leituras, né? Então, o quanto que às vezes também a gente subestima as crianças, né? Foi bem legal. Quase sempre, né? Quase sempre a gente subestima. Eles são muito criativos, inteligentes e tem muita potência mesmo. E repertório, criança tem repertório, né? Gente, vocês viram 9 horas, né? Não vai dar tempo da gente ler aqui mais sugestões de mediação, mas eu estou aqui acompanhando e tem coisas muito interessantes. Então, o Samir, ele consegue registrar aqui o chat, sabe? E ele manda para a gente como um PDF, como um documento. E aí, recomendo muito a leitura, porque tem ideias aqui que podem ser implementadas, podem ser testadas nas salas de vocês também, tá? O que eu vou colocar aqui agora para vocês no chat, acabei de colocar, é um formulário de avaliação aqui dessa formação. Adriana, teria um lugar para a gente colocar no Classroom? Colocar o que, Adriana? Essas mediações? Sim, né? A gente poderia fazer lá um ambiente para vocês colocar, mas aí as pessoas que já colocaram aqui vão ter que fazer de novo, não sei se tem essa disponibilidade, eu já estou exigindo tantas... Exigindo não, né? Estou propondo tantas partilhas aqui. Olha, e pus um formulário aqui para vocês avaliarem essa nossa formação, me ajudarem a planejar as próximas que teremos o ano que vem. Então, acho que é bem importante, né? Interesse de todos nós que essas formações aconteçam de uma forma que faça sentido para vocês, né? Para mim e para vocês também.
O formulário está aqui, quem puder responder. Acho que é sempre bom a gente já responder na hora, porque se a gente deixa para depois, acaba não fazendo, porque a vida vai engolindo a gente, ainda mais final de novembro, início de dezembro, né? Pessoal, quero agradecer muito, muito essa parceria desses 4 encontros. É muito valioso para mim ter esse diálogo com vocês, com as professoras que trabalham com crianças pequenas. Vocês estão ali, né, trabalhando onde a gente tem que ir, onde a gente tem que chegar para que as transformações que a nossa sociedade tanto precisa se efetivem. Então, é sempre uma honra estar com vocês e contribuir de alguma forma para ampliar ainda mais a ação que vocês têm todos os dias. Muito obrigada, viu? E parabéns aí pelo interesse, pela dedicação de estar sempre buscando o melhor para os seus alunos. Eu acho que eu